Bom dia, muito bom dia a você que está aqui no Ricão, a você que está em casa. Que alegria chegar até você. E desde já, o nosso muito obrigado por abrir as portas do teu coração e da tua casa para receber esse momento que é tão especial para nós, para a família Canção Nova. Quinta-feira de adoração, já iniciando o dia consagrando a nossa vida à Virgem Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe. E hoje nós temos como proposta nesta manhã, fazer uma manhã maravilhosa, pois faremos um caminho. A nossa proposta é fazer um caminho. O cristão tem sempre que estar caminhando. O cristão não é aquele que fica parado. O cristão é aquele que está em movimento. E por falar em movimento, hoje nós vamos falar de uma santa que tem mais de 500 anos de história. É Santa Teresa de Jesus. E Santa Teresa, ela foi uma mulher que não se contentou ficar parada nos claustros do Carmelo. Monja carmelita, mas não ficou somente ali, nos claustros. Teve uma grande missão. E a missão de Santa Teresa foi fundar vários carmelos, vários mosteiros, onde as monjas ali estariam sempre rezando por toda a humanidade. Essa foi a proposta de Santa Teresa para a igreja, mas antes de tudo, Santa Teresa fez uma grande proposta a cada um e a cada uma de nós, que foi a proposta do encontro verdadeiro com o Senhor. E meus queridos irmãos e irmãs, é fundamental na nossa caminhada cristã fazer esse encontro, fazer a experiência com a misericórdia de Deus. E não é à toa que nós estamos em um território sagrado, em um solo sagrado. Nós estamos no território do Santuário do Pai das Misericórdias e, portanto, vamos aqui falar sobre essa misericórdia também que nos foi apresentado por Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, como também é conhecida. E é interessante porque nós vamos falar de uma mulher que desde muito jovem, vejam bem, desde criança, Santa Teresa sempre teve um grande amor pelo Senhor. E ela ainda criança, chegou um momento que ela se uniu com o seu irmão e disse: vamos salvar almas para Jesus. Uma criança, vejam bem, uma criança tomar uma atitude como essa, sem dúvida nenhuma, essa criança esteve sempre com o coração aberto para a ação de Deus, a ação do Espírito. E, portanto, Santa Teresa, ela sai de casa, foge de casa junto com o irmão dela e vai lutar para salvar a alma, lutar contra os mouros ali para salvar as almas. E é interessante quando nós olhamos para a vida dessa criança, e essa criança que vai crescendo tanto em estatura quanto em graça, mas em determinação pelas coisas do Senhor. É algo que nós devemos fazer na nossa caminhada de fé. Buscar sempre as coisas do alto, as coisas de Deus. Mas quem foi Santa Teresa? Frei, você está falando de uma santa que viveu, nasceu ali em 1515. Quem é essa mulher? É interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que os santos, eles estão sempre à frente do seu tempo. O santo, ele nunca está atrás do seu tempo. Ele está sempre à frente, séculos à frente do seu tempo. Santos que sempre são homens e mulheres que sempre estão olhando lá no horizonte, lá adiante. Coisa que muitas vezes nós não conseguimos fazer na nossa vida, porque nós ficamos paralisados frente às adversidades da vida, frente às situações da vida. Nós nos paralisamos, mas os santos não. Os santos foram homens e mulheres que estiveram à frente do seu tempo. E Santa Teresa, eu acho muito bonito, e logo à tarde vocês vão ouvir através
das palavras do Frei Atanael, que é pároco de uma paróquia em São Paulo, lá no Itaim Bibi, Santa Teresa de Jesus. Ele vai falar sobre o caminho de oração de Santa Teresa, e nessa manhã nós vamos falar bastante de um livro de Santa Teresa chamado Castelo Interior, que é onde todos nós temos moradas, mas ainda não sabemos aonde nós nos situamos nessa morada. E a nossa proposta nessa quinta-feira de adoração, quinta-feira dedicada ao encontro com o Senhor, é nos encontrarmos conosco e com Ele nesta morada. E Santa Teresa foi uma mulher muito dinâmica. Quando nós olhamos a vida desta mulher, nós olhamos a vida de uma mulher que tem uma característica e que vai se revelando através da dinâmica, da ousadia. E vocês querem saber por que ela é tão ousada? Porque vejam bem, Santa Teresa, ela discutia com os maiores teólogos do seu tempo. Ela discutia sobre um caminho e o processo do encontro com o Senhor. Santa Teresa, ela discutia com os maiores intelectuais da sua época, do seu tempo. É uma mulher ousada. O cristão precisa, antes de tudo, ser esse homem e essa mulher ousado e ousada na fé. O cristão, o discípulo e a discípula do Senhor precisa, antes de tudo, da ousadia. Dessa ousadia que está sempre em busca pelo Senhor, que não se contenta com aquilo que tem. Muitas vezes na nossa vida, qual que é o nosso grande problema? É que nós nos contentamos com muito pouco. Nós, na nossa caminhada de fé, fazemos, em alguns momentos da nossa vida, algumas experiências, e para nós, aquilo já é o suficiente, já bastou. E para Santa Teresa, não. Santa Teresa, ela foi ousada, ela foi dinâmica, porque ela avançou nessa caminhada espiritual. E na nossa vida, vocês que estão hoje aqui, vocês também são ousados, porque vocês saíram das suas comunidades, vocês saíram das suas paróquias para estar na Canção Nova. Existe ousadia, existe em vocês desejo de crescer cada vez mais. Vocês que estão nos acompanhando através do sistema Canção Nova de comunicação, um desejo também de crescer cada vez mais na fé e no amor. E, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos o modo de atuar de Teresa, não pode ser diferente do nosso modo de atuar. Isso por quê? Uma das características de Santa Teresa para avançar na espiritualidade é a leveza. É a leveza e a fé. A leveza e o desejo de avançar. E essa característica da leveza de Santa Teresa de Jesus, ela vai encarar, seja a vida, seja a espiritualidade, de uma forma muito rica. É muito rica a forma dela viver o seu relacionamento com Deus. Conforme eu disse, o livro que nós vamos aqui hoje falar um pouco, e até porque a nossa proposta é um caminho de santidade, e todo cristão é chamado a fazer um caminho de santidade. Não existe cristão que não possa querer fazer esse caminho de santidade. O discípulo e a discípula do Senhor é esse homem e essa mulher que sempre tem que estar em busca, avançar no caminho de santidade. E Santa Teresa, entre tantas obras que ela escreveu um livro chamado As Moradas, ou o Castelo Interior. E existem 7 moradas para chegar ao verdadeiro encontro com o Senhor. Ah, Frei, já cheguei na 7ª. Santa Teresa vai dizer que não é tão fácil para chegar na 7ª morada. Santa Teresa vai dizer que é um processo.
E na nossa vida, vejam bem, nós vamos passar a vida inteira, talvez, tentando avançar nessas moradas, mas infelizmente existe sempre um processo de retrocesso na nossa caminhada. Quanto mais achamos que estamos avançando, mais aí vem forças contrárias às forças de Deus para não deixarmos avançar nessas moradas. E Santa Teresa, ela tem uma preocupação muito grande. E a preocupação de Santa Teresa é de poder verbalizar para as irmãs e de deixar escrito para depois aqueles e aquelas que pudessem acessar os seus escritos, fazer também essa experiência, não a dela, porque ninguém aqui repete a experiência do santo. Cada um e cada uma de nós temos o nosso próprio caminho, fazemos o nosso próprio caminho. Mas é verdade que nós nos apoiamos na vida daqueles e daquelas que já nos precederam, para que nós também possamos trilhar o nosso caminho de santidade. Aqui nós não vamos repetir aquilo que Santa Teresa fez ou aquilo que ela viveu, porque a experiência com Deus é cada um e cada uma de nós que fazemos na nossa individualidade. Mas nós podemos perfeitamente usar desses meios, daqueles e daquelas que já se encontram no céu, intercedendo por nós, para que nós também possamos fazer o nosso caminho. É muito mais fácil fazer um caminho quando alguém já percorreu. É muito mais fácil olhar e ver as dicas daquelas pessoas que já fizeram para nós, porque assim não vamos perder tanto tempo fazendo esse caminho. Nosso caminho vai avançando. E Santa Teresa, portanto, ela escreve esse livro chamado Castelo Interior, para que nós possamos ter uma forma de apoio para a nossa vida de espiritualidade. Ela, sem dúvida nenhuma, nos apresenta um caminho pedagógico. Santa Teresa de Jesus é pedagógica. E na nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos de pedagogia. Sim, pedagogia na vida de oração. Sim, pedagogia na vida de discípulos e discípulas do Senhor. Jesus, ele tinha uma pedagogia para falar com os seus discípulos, para falar com aquelas grandes multidões que iam até ele. E a pedagogia de Jesus chamava-se a pedagogia do amor. Não existe outra pedagogia que não seja aquela do amor misericordioso. A pedagogia de Santa Teresa também, ela é revelada através da pedagogia do amor. E a pedagogia do amor é a pedagogia do encontro, da entrega. É a pedagogia que nos leva a fazer a experiência com o sagrado. E é tão bom fazer uma experiência verdadeira com Deus. E, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Santa Teresa vai nos dizer que se alguém deseja fazer a experiência de encontro com Jesus Cristo, a porta dessa experiência, e não existe outra, e é por isso que nós já iniciamos o dia aqui na Canção Nova em oração. A porta não é outra que não seja a oração. Quero fazer uma experiência com Deus, mas se eu não sou um homem, se eu não sou uma mulher de oração, esqueça. Não existe experiência verdadeira com Deus se não for através da oração. A oração é fundamental para se fazer esta experiência com Deus. E aqui, quando eu falo de oração, eu falo de uma oração que vai desestabilizar você, muitas vezes, de onde você está. A oração, ela é um impulso. A oração, ela nos leva ao coração de Deus. E para Santa Teresa não existe forma melhor e mais poderosa do que ser aquela oração que nasce do mais profundo do teu coração, que brota do seu coração. Não existe oração mais poderosa do que essa. Frei, eu tenho tantos livros de oração. Maravilha, ótimo. Tenha os seus livros, faça as orações, mas escuta lá dentro, o que é que o teu coração está sentindo? O que é que o teu coração
está te pedindo? O que é que o teu coração deseja que você faça? E Santa Teresa, para ela, para entrar no castelo interior, que são 7 moradas, não existe outra forma que não seja uma vida de oração. E eu, juntamente com os meus confrades que aqui estou, os carmelitas são homens consagrados, mulheres consagradas, chamados a viver a vida de oração, assim como tantos santos e santas do Carmelo viveram e testemunharam, deixaram para nós esse grande legado e essa chamada de atenção. Se queres avançar na intimidade com o Senhor, não existe outra forma que não seja através da oração. Deixar-se ser conduzido pelo Senhor. Porque na oração, meus queridos irmãos, na oração é Deus que vai nos conduzindo. Mas existe, infelizmente, na nossa vida, momentos em que nós não queremos deixar que Deus nos conduza. E quando isso acontece, Frei? Isso acontece, sobretudo, quando eu estou fechado à ação de Deus. Quando eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Quando eu quero fazer a minha vontade, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E, portanto, eu preciso, mais do que nunca, dentro desse caminho pedagógico, para entrar no castelo interior, silenciar. Eu preciso, nesse caminho, fazer esse encontro do amor doação, do amor entrega, do amor que vai se revelando a mim e a cada um e a cada uma daquelas e daqueles que realmente procuram fazer essa experiência. Santa Teresa, ela apresenta esse caminho oracional para chegarmos ao centro do castelo. Mas existem forças contrárias que não vão deixar você entrar nesse castelo tão fácil. Existem muitas forças contrárias às forças de Deus, que vão tentar desvirtuar o teu desejo, a tua vontade dessa entrada. Sempre vai procurar buscar artimanhas, porque as forças do mal são terríveis, são sedutoras. As forças do mal, elas sempre vão colocar no teu coração sentimentos ou desejos agradáveis. E por isso que, para entrar no castelo, nós precisamos de uma palavrinha mágica. E a palavrinha que nós precisamos chama-se discernimento. Olha só, para entrar no castelo, eu preciso de oração, eu preciso discernir, eu preciso querer entrar no castelo. Eu preciso querer fazer essa experiência com Deus. Eu preciso, na minha vida de discípulo e discípula do Senhor, verdadeiramente querer fazer a experiência deste amor que exige de mim renúncia. Porque como é que eu quero adentrar neste castelo para fazer a experiência com o Senhor, se eu não renuncio às coisas do mundo? Eu preciso sim renunciar às coisas do mundo para entrar neste castelo. Eu preciso sim renunciar tudo aquilo que me tira da presença de Deus para avançar na minha vida cristã. E Santa Teresa, quando ela diz que nós precisamos entrar no castelo, ela diz que é necessário entrar no castelo para fazer o encontro com o Senhor. Porque no centro do castelo, Deus, Ele habita. E, portanto, mais do que nunca, precisamos fazer essa experiência da renúncia. Na nossa espiritualidade carmelitana, nós vivemos um momento chamado, e toda a nossa vida, todo cristão deve viver esse momento, chamado de
vacaredel, é o esvaziar-se de nós para encher-se de Deus. Vacaredel, esvaziar-se dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos impulsos. Quantas vezes somos impulsivos na nossa vida, não paramos para discernir, para ouvir, e portanto é necessário, se eu quero entrar nesse castelo, fazer esse processo de esvaziamento, de ir para encher-se de Deus. E conforme eu já disse, meus queridos irmãos e irmãs, o que mais vai nos segurar são as forças contrárias às forças de Deus, para não deixar você se esvaziar-se de si. O que mais vai te segurar na tua vida é a tua autossuficiência, que não vai querer que você avance mais profundamente nesse castelo, ou até mesmo entre nesse castelo. E Santa Teresa, ela deixa muito clara a necessidade de se colocar em atitude de caminhante. Eu não posso, vejam bem, eu não posso querer entrar no castelo e ficar parado, paralisado. Para você entrar no castelo, o primeiro movimento é colocar-se a caminho. Esse é o primeiro movimento. E é um caminho, meus queridos irmãos e irmãs, que nós fazemos com erros e acertos. O nosso caminho não é um caminho sempre certinho, horizontal. Não, existe aí um movimento que eu vou estar acertando, que eu vou estar errando, mas eu preciso ter uma coisa que Santa Teresa diz para nós: tenham determinada determinação. E hoje vocês vão ouvir muito isso. E vocês que estão aqui hoje na Canção Nova, vocês já fizeram o primeiro movimento, que foi essa determinação em vir à Canção Nova. Vocês que estão nos acompanhando, fizeram esse primeiro movimento de determinar que hoje estaria sim com a TV Canção Nova ligado no teu lar, no teu trabalho, enfim, acompanhando esse momento tão importante na tua vida. E Santa Teresa vai nos dizer que nesse caminho que nós precisamos chegar, nós precisamos de clareza. Na vida espiritual, nós precisamos de clareza. Eu não posso ser mais um nesse mundão de meu Deus, mais uma nesse mundão de meu Deus, sem rumo, sem direção. Eu gosto sempre de usar uma figura, uma analogia que é muito bonita. Um barco em alto mar, o capitão ele sempre sabe onde ele quer chegar. Se nós não sabemos aonde não vamos chegar, qualquer caminho nos serve. E na nossa vida, eu acredito que nós sabemos sim qual é o caminho que nós queremos chegar. Nós queremos chegar ao centro do castelo. E chegar ao centro do castelo significa dizer que nós queremos fazer a experiência verdadeira com Deus. Nós queremos e buscamos neste mundo as coisas do alto para ganhar a salvação. E foi exatamente isso que Santa Teresa de Jesus fez na sua caminhada, na sua vida. Só que existe para chegar nesse horizonte final, existe momentos na nossa vida que nem sempre nós queremos fazer. Que é um processo que Santa Teresa diz que nós precisamos fazer um processo chamado autoconhecimento. Se eu quero, de fato, chegar na meta definida por mim, a nossa meta qual que é? É o céu, é a santidade. É essa a meta que todo batizado deve ter no seu coração. É o céu, é a santidade. E Santa Teresa vai nos dizer que para chegar a essa meta, nós precisamos nos conhecer, porque nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nós precisamos, antes de se colocar neste caminho, conhecer as nossas limitações.
E por que eu preciso conhecer as minhas limitações? Porque só reconhecendo as minhas limitações, só fazendo esse autoconhecimento, eu vou, meus queridos irmãos e irmãs, usar de todos os meios que a igreja me dá para fazer um processo na minha caminhada rumo a este encontro com Deus, através dos sacramentos. Se eu estou numa vida de pecado, o que é que eu tenho que fazer? Buscar o sacramento da reconciliação. Se eu estou numa vida que a própria Santa Teresa fala hoje, que é um processo de desolação da vida espiritual, o que é que eu tenho que buscar? Uma vida de consolação espiritual. E eu só busco o processo de consolação espiritual através desta tomada de consciência, que eu preciso e que eu sou frágil, sou fraco, e que eu preciso me conhecer para enfrentar as adversidades do mundo. O mundo ele está sempre aí presente. As coisas do mundo estão sempre aí querendo te desvirtuar, tirar do caminho do Senhor. E, portanto, você sabe perfeitamente o que é que vai fazer para te tirar do caminho de Deus. Você sabe as atitudes que você toma que vão te tirar do caminho de Deus. Você sabe perfeitamente quais são as tuas fraquezas, e se não sabe, Santa Teresa, gente, essa santa que nasceu em 1515, essa santa nos ajuda demais na nossa vida, porque ela já sabe das misérias humanas, das fragilidades humanas, e portanto ela vai nos dizer, conheça-se para entrar nesse caminho, porque é um caminho sem volta. Quando nós, vejam bem, quando nós tomamos a decisão pelas coisas de Deus, é um caminho que não tem volta, é um caminho que não pode ter volta. E por que é um caminho que não tem volta? Porque senão eu vou fracassar. E vou fracassar não para as pessoas terem dó de mim, mas o encardido, ele sempre vai, na minha vida, dar risada dos meus fracassos. E eu não quero perder para o encardido. Deus, ele não me criou para a derrota, ele me criou para a vitória. E a vitória é estar na presença de Deus. É claro que dentro desse processo, conforme eu já disse, nós vamos passar por altos e baixos. É claro que eu, em alguns momentos da minha vida, vou fracassar, mas eu vou ficar no fracasso? Não. Eu vou procurar o sacramento da reconciliação. Eu vou ficar no chão para o demônio ficar dando risada de mim? Não. Eu vou me levantar, porque quem me dá essa força é Deus. E Santa Teresa, ela vai dizer que nós precisamos passar por um caminho também de aceitação. Aceitar você como você é. Muitas pessoas, infelizmente, dentro do caminho espiritual, e daqui a pouco nós vamos fazer uma experiência com o Senhor presente na Eucaristia, muita gente, tanto aqui quanto em casa, não se aceita. Aceite-se. Lógico que você vai se aceitar fazendo todo esse exercício, procurando sempre olhar o que está errado, consertando aquilo que está errado, mas aceite-se como você é para avançar. E avançar significa dizer acolhida do seu próprio eu, da sua própria realidade. E dentro desse processo, meus queridos irmãos e irmãs, de autoconhecimento, autoaceitação, acolhida própria da sua realidade, tudo isso não pode ser feito com um processo chamado interiorização. Vivemos em um mundo marcado pela cultura do barulho. Precisamos de silêncio, precisamos de interiorização, precisamos de encontro conosco mesmo, para verdadeiramente ir nos conhecendo e avançando adiante. Dentro da nossa vida, é interessante que Santa Teresa vai nos dizer que para você avançar dentro do castelo, para você avançar no castelo ou passar de uma morada para outra,
você sempre vai fazer um itinerário, e dentro desse percurso, você vai fazer o itinerário do amor. E Deus é amor. São João vai nos dizer, Deus, Ele é amor. E Santa Teresa de Jesus vai nos dizer que dentro desse caminho e dentro desse processo pedagógico, a pessoa é chamada a fazer uma experiência verdadeira com este amor que é Deus. Deus é amor. E, portanto, tendo eu consciência que Deus é amor, Ele me ama. Ele me ama como eu sou. Ele me ama dentro desse processo. O que eu preciso é tomar consciência verdadeira desse amor. É verdadeiramente, talvez seja uma redundância, mas fazer a experiência do amor que se doa, se entrega e quer e pede de cada um e de cada uma de nós que avancemos no castelo. Na primeira morada, a Teresa, ela afirma que é preciso tomar uma decisão para entrar nesse Carmelo. Toda a espiritualidade de Santa Teresa e nos escritos de Santa Teresa, ela sempre vai falar da tomada de decisão que nós precisamos ter. Para tomar uma decisão, é necessário querer tomar essa decisão. E eu não posso, vejam bem, eu não posso viver uma vida onde para mim já está tudo bom, já está tudo ótimo. Na hora que você olha para a tua vida espiritual e diz que está tudo ótimo, comece a desconfiar de si mesmo. Porque dentro desse processo, nós precisamos avançar. E quando eu avanço, e como diz a própria Santa Teresa, ela diz, nada te espante, tudo passa, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E por isso nós vamos cantar essa oração de Santa Teresa, para que dentro desse caminho, dentro deste processo, possamos ir interiorizando que só Deus basta na nossa vida para fazer e chegar à experiência desse castelo. Coloque a mão no seu coração, reze com essa canção. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. E como é bonito quando nós tomamos consciência de que na nossa vida só Ele basta. Como é importante na nossa caminhada de fé tomar a consciência de que nada mais importa a não ser estar e viver na presença do amado, na presença de Deus. E Santa Teresa, queridos irmãos e irmãs, ela vai nos dizendo que é preciso, dentro deste percurso, para
tomar consciência de que só Deus basta na nossa vida, entrarmos verdadeiramente neste castelo, para tomar consciência, para viver um estado de consolação, de ser consolado, consolada, é necessário na nossa vida tomar consciência de que somente Deus basta. E para isso, eu volto novamente a falar que, e não sou eu que falo, mas é Santa Teresa que fala dentro desse processo do avanço na 7ª morada, no castelo interior, que eu não consigo avançar sem a vida de oração. Eu não consigo realmente avançar em amizade com Deus, porque Deus é amor. E Santa Teresa, ela vai fazer uma definição maravilhosa de oração, e ela vai dizer que a oração não é outra coisa a não ser uma relação de diálogo com Deus. Santa Teresa de Jesus vai falar exatamente isso. Perguntaram para ela: Santa Madre, qual é a oração mais poderosa que existe no mundo? Ela disse: é aquela que brota do teu coração. E quando vivemos verdadeiramente uma relação de amizade com Deus, Ele fala a nós. Agora, precisamos verdadeiramente deixar Deus falar. Precisamos escutar, ouvir, porque Deus, Ele continua falando para nós. Deus não falou somente lá no passado. Deus continua falando hoje e vai continuar falando sempre. Agora, queremos ou não queremos ouvir a voz de Deus? Essa é a grande questão. Se queremos verdadeiramente ouvir Deus, entre e faça o seu processo de oração. Viva uma vida pautada na oração. E Santa Teresa, ela vai dizer e enfatizar que a história do ser humano é uma história de encontro com Deus, de solidariedade com o próximo. Santa Teresa, ela vai nos dizer que dentro desse processo de oração nós vamos descobrindo a nossa dignidade. Nós vamos começar a perceber o sentido da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? E ela ainda é ousada em dizer: se não existir diálogo, não acontece o encontro com Deus. Se não existir diálogo, não acontece o encontro com Deus. E na nossa vida, nós precisamos desse diálogo. É por isso que muitos e muitas de vocês estão hoje aqui na Canção Nova para fazer também aumentar mais ainda a sua experiência com Deus. Pisar neste solo sagrado da Canção Nova é desejar fazer essa verdadeira experiência com o Senhor. Santa Teresa, ela vai enfatizar ainda que dentro deste diálogo, Deus, ele vai se comunicando, é Deus que se comunica conosco. E não com palavras internas ou externas, mas com uma compreensão profunda, na qual ela ainda verbaliza como uma voz interior. Precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, deixar Deus falar no mais profundo do nosso ser. Santa Teresa vai nos dizer que é um sinal evidente do encontro relacional com Deus, e quando a pessoa ela vai se identificando com a voz interior, a que vai falando, aos poucos e cada vez mais, essa voz vai ficando familiar. Quando nós fazemos essa experiência com Deus, essa experiência
começa a ser familiar para nós. E, portanto, vamos sempre trazendo na nossa memória esse momento tão importante e tão profundo. E Santa Teresa, ela vai nos dizer que para você chegar nesse processo de escutar a voz interior e dentro do castelo nós vamos passando e avançando nas moradas, é importante pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que vai nos fazer compreender. São Paulo vai nos dizer, quando não souberes rezar, peça ao Espírito que reze em ti, por ti. E muitas vezes nós não sabemos, então peça ao Espírito para que Ele possa ir te conduzindo a Deus. Peça ao Espírito, clame ao Espírito para que você possa fazer esta verdadeira experiência com o Senhor. E dentro da nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, nós, infelizmente, quando estamos avançando dentro do castelo, vem muitos momentos de medo, vem muitos momentos de dúvidas, vem muitos momentos de incertezas. O castelo e cada morada sempre traz um desafio muito grande para nós. E não existe uma morada sequer que não venha com seus grandes desafios. Mas Santa Teresa, ela diz exatamente assim para nós: não temas, porque foi a voz que ela ouviu de Deus. Não temas, não tenha medo, minha filha. Sou eu, e não te desampararei. Não temas. Talvez, meus queridos irmãos e irmãs, você que está aqui ou você que está nos acompanhando, esteja passando por uma situação difícil na tua vida. Talvez você, diante desse momento da trajetória da tua caminhada, existe alguma coisa que está te afligindo, você está aflito, aflita. E Deus, Ele vai exatamente dizer assim para você, como disse para Santa Teresa: não tenha medo, meu filho, não tenha medo, minha filha, não tenha medo, sou eu e não te desampararei. É o que o Senhor diz em cada uma das moradas para nós, para continuar avançando, seja na vida, seja nessa busca pelo Senhor. É Ele que nos ampara, é Ele que nos apoia. E Santa Teresa, ela vai nos dizer exatamente assim: mantenha sempre os olhos fixos no Senhor. Mantenha os olhos fixos em Deus. Não desvie o teu olhar do Senhor. Busque. Frei, eu tenho que passar 24 horas na igreja. Não, aonde você estiver, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, mas mantenha sempre o seu pensamento, o seu desejo voltado para o Senhor. É fundamental na vida cristã não tirar o olhar, não tirar o seu desejo, não tirar de você esse foco principal, que é manter-se sempre olhando para o Senhor. E a linguagem que Santa Teresa vai nos dizer é uma única linguagem. É a linguagem, quando eu mantenho os olhos fixos em Deus, é a linguagem do amor. Não existe outra. É a do amor. E, portanto, dentro desse processo de vida espiritual proposto por Santa Teresa de Jesus, é necessário fazer, sobretudo, uma tomada de decisão, tomar uma decisão pelas coisas de Deus. É necessário sempre buscar na sua vida, na sua caminhada, ao tomar essa decisão, buscar uma vida de oração.
estar atento e atenta para a voz de Deus. É necessário deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza. Não queira brigar com o Espírito. Deixe o Espírito te conduzir. Uma outra santa carmelita, que para nós é muito cara, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz: não se preocupe, abandone-se nos braços de Deus. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. E se nós queremos avançar no castelo, nós precisamos tomar a decisão, tomar a determinação neste processo tão bonito, oracional. Portanto, que nós possamos, com Santa Teresa, aprender cada vez mais a nos entregarmos, a deixar Deus conduzir o barco da nossa existência, fazendo essa verdadeira experiência do amor, doação, do amor, entrega.